Olá, caros pacientes e amigos, bom dia. Vamos falar sobre um assunto atual, um assunto importante. O uso das canetas emagrecedoras, o Wegovy, o Ozempic e agora o Mounjaro no emagrecimento saudável. Mas e se o paciente para as canetas? Ele vai engordar de novo? Quanto ele vai engordar e que com rapidez isso pode acontecer? De fato, os estudos estão mostrando que essa é uma preocupação que não pode ser esquecida, negligenciada. Foi publicado agora em 2026 por uma revista da Inglaterra, uma conceituada revista médica, uma meta-análise, uma revisão sistemática, ou seja, análise de vários estudos somados e filtrados entre si. Isso é a revisão sistemática e meta-análise, 37 estudos, com quase 10 mil pacientes com obesidade ou sobrepeso maiores que 18 anos e que foram comparados ao grupo controle, sem medicação, versus, então, o grupo intervenção, que usou as medicações mais antigas e a mais moderna agora, o Mounjaro. E o resultado dessa meta-análise chama a atenção pelo seguinte: reparem que durante o tempo de tratamento, não há dúvida que o que mais emagrece são os novos medicamentos análogos das incretinas, como a semaglutida, o Wegovy e o Ozempic, e principalmente a tirzepatida, que é o Mounjaro. Depois nós vemos os mais antigos, como aqueles que mais emagrecem por segundo lugar. Depois nós vemos as outras medicações anti-emagrecimento. E finalmente a dieta e exercício físico, que emagrece, mas que também engorda de novo. Agora, o estudo avaliou os pacientes por um bom tempo, aqui 52 semanas, 76 e 104 semanas. E quando os pacientes, então, param o tratamento, por incrível que pareça, o que mais engorda e mais rapidamente é o Mounjaro, depois o Ozempic. Então, os pacientes retornam ao seu peso inicial em média 1,7 anos, um ano e meio após pararem o tratamento com a medicação padrão. E no caso das medicações mais modernas, em apenas 1,5 anos após a sua suspensão. Então, é preciso que o paciente entenda isso. Não dá para parar de uma vez, não dá para parar por própria conta. Isso precisa ser combinado, calculado com o médico especialista, para que a gente evite esse efeito aqui, que é o efeito sanfona, quando ele volta à linha de base e aumenta 5% além dessa linha de base, que é o chamado peso flutuante ou efeito sanfona. O efeito sanfona aumenta todos os riscos de mortalidade e prediz ganho de peso no futuro. Por isso, há muito tempo nós temos ensinado aos nossos pacientes: é melhor não fazer nada do que dieta da moda, do que faz, para, engorda de novo mais um pouco. Faz dieta, para, engorda mais um pouco. Isso aumenta todos os riscos de mortalidade e isso prediz ganho de peso no futuro. Então, claro que essas medicações estão revolucionando o tratamento do excesso de peso, da obesidade, mas nós temos que entender que pelo menos 6 meses de uso, como preconizado pela OMS, no último guideline do mês retrasado, deve ser o tempo mínimo de uso. E há pacientes que, conforme o padrão inato da tendência de obesidade, familiar, comportamental, estilo de vida, nível de treinabilidade na academia, nós temos observado em muitos estudos
que há pacientes que vão precisar usar esse tipo de medicação, talvez por toda a vida. É o que tínhamos para hoje. Muito obrigado pela gentileza da atenção.